Nós conhecemos o significado de trabalhar de sol a sol, enfrentando a chuva e o vento. Sabemos o que é abrir mão de férias e do 13º para lutar pelos seus sonhos. Nós também sabemos que nada é mais gratificante do que ver os nossos esforços dando frutos, os nossos projetos florescendo como uma lavoura em plena colheita. E, acima de tudo, testemunhar o crescimento e sucesso dos nossos filhos, que trilham seus caminhos com sabedoria. Acordar a cada dia com um propósito. Sabe, a terra nós cuidamos para plantar, para alimentar a nossa família e alimentar o mundo inteiro. Nós sabemos o que é inspirar e queremos que você também faça parte dessa história. AproSoja. Oi, gente, tudo bem? Olha, hoje eu tenho aqui no estúdio duas pessoas que representam muito bem a produção da soja. O presidente da Associação dos Produtores de Soja, AproSoja Brasil, e o presidente da AproSoja Roraima, seu Geraldo Falavinha e o senhor Antônio Galvão. Sejam bem-vindos ao podcast. Tudo bem, estamos aí à disposição para responder as perguntas. Obrigado aí, Nilsara, pela oportunidade também, a gente levar essas informações aqui para a população roraimense, sem dúvida nenhuma, né? E mostrar um panorama um pouco do Brasil na produção de soja. Certo, e para começar, o que é a AproSoja e qual o objetivo dessa associação? A AproSoja, ela foi justamente criada no momento da maior crise que tivemos dentro do setor. Ela já existia com outro nome, na verdade, nacional, que era AbraSoja. Mas aí com a grande crise que surgiu em 2005, para poder auxiliar as próprias federações da agricultura que representava a nível de estado, como ela surgiu em Mato Grosso, onde a gente mora hoje, era uma demanda, uma necessidade, aí surgiu a primeira, foi a AproSoja Mato Grosso. Aí resgatamos a AbraSoja, transformamos com o nome de AproSoja Brasil, montamos uma sede em Brasília, onde tem a representatividade maior, aí automaticamente todos os outros estados brasileiros onde se produz em soja, foi se criando as AproSojas estaduais e se associando à AproSoja Brasil. E ela representa, de um modo geral, a nível de estado, o produtor de soja junto a questões governamentais, principalmente a própria prefeitura, e a nível nacional a gente faz a representatividade junto ao governo federal, a Câmara Federal, Senado, enfim, as autarquias aí, que a todo momento surgem aí dificuldades para cima do setor e também necessidades que se fazem. A gente tem que estar intermediando, sim, em favor de quem produz o alimento, especialmente a soja. Como nos estados, todos eles representam também a produção de milho. É a AproSoja, soja e milho, a nível de estado. E a nível de Brasil, como existe a Associação Brasileira dos Produtores de Milho, a Abramilho, então a gente representa a soja a nível nacional. Seu Geraldo, e a AproSoja aqui em Roraima? Há quanto tempo ela existe? Como foi que vocês decidiram criar aqui em Roraima? Também aqui em Roraima, a AproSoja existia desde o ano de 2014, se eu não me engano, mas nós resgatamos ela agora em 2022 e criamos novamente a associação, assumimos, constituímos uma diretoria e passamos a fazer parte da AproSoja Brasil. E hoje nós aqui no estado já contamos com 96 associados e a maioria da área plantada já faz parte da associação aqui no nosso estado. Então ela veio também a reboque das outras, que já a nossa associação é a mais nova, né, Galvão, do país, e estamos fazendo esse trabalho. E hoje aqui com o Galvão, que é o nosso presidente, que tem um conhecimento amplo desse assunto da soja e da AproSoja e na defesa dos interesses do agricultor, nós nos sentimos felizes e principalmente com o nosso evento que vai acontecer agora no final de semana. E falando do evento, vai ser a abertura oficial da colheita da soja no Lavrado de Roraima. Me conta um pouco sobre esse evento, que horas, onde vai ser, quando vai ser? Nós estamos organizando, como todos os anos é feito esse evento, já desde o ano de 2013, e nos últimos 2 anos é a AproSoja que está fazendo esse evento. E esse ano ele se realizará lá na fazenda do nosso amigo Armin, fazenda Rancho Grande, no sábado, onde será a abertura da colheita. Na sexta-feira, dia 18, teremos a palestra
e abertura oficial no auditório da Catedral, às 19 horas, onde convidamos todos os roraimenses para que se façam presente para assistir a palestra e a abertura oficial. E no sábado, lá na fazenda, onde as máquinas irão colher a soja, onde teremos também uma palestra com a doutora Paula para as mulheres, e vai ser um dia de festa, onde vamos comemorar a colheita da soja. Certo. E o senhor veio exclusivamente para esse evento? Teve outro motivo que trouxe o senhor para visitar nosso estado? A curiosidade, a gente já conheceu o estado em 2008, depois não retornamos mais para cá e também já digo, deixa a gente voltar lá e conhecer melhor o estado. Já até cheguei aqui no sábado à noite para o domingo, já fui para o interior e veio para prestigiar com certeza, né? Como foi citado aqui, a ProSoja foi criada, teve dificuldades, ficou um período parado e agora foi restabelecido, acontece também no Amapá. Os problemas que surgiram dentro do estado, ideologia de muita gente, a dificuldade de fazer a produção de soja aqui, acabou se ficando ela um tempo até paralisada e hoje, graças a Deus, aqui Roraima conseguiu resolver o problema do solo, da terra, já se transferiu a União muita terra aqui para o próprio estado e isso hoje não tem mais essa burocracia para produzir aqui dentro. Mas o Amapá, infelizmente, ainda continua, nós temos também a ProSoja Amapá e a gente está tentando ajudar a resolver também esse problema onde o produtor possa fazer essa produção. Mas a gente veio aqui mais especificamente dizer para prestigiar justamente, porque a gente sabe das dificuldades, são extremos do Brasil, é hemisfério norte, um período totalmente contrário da grande produção brasileira, porque hoje se dá aí dizer praticamente 99% da produção brasileira se dá no hemisfério sul, então é outro período de plantio. Quando está encerrando o plantio, a colheita aqui vai estar iniciando o plantio na grande maioria do Brasil, especialmente Mato Grosso, que está liberado a partir agora do dia 16 de setembro, daqui 30 dias. Poder começar a se plantar, basta que você tenha umidade. Certo. O senhor falou que mora no Mato Grosso, mas o senhor não é do Mato Grosso, é? Como é que tá? Me conte de onde o senhor é, por que o senhor foi para o Mato Grosso e como é que tá essa produção lá no estado, produção de soja? Como grande maioria do produtor rural de grãos, ele partiu, tem a sua iniciativa, tem a sua família, iniciada no Rio Grande do Sul. Às vezes fala do sul do Brasil, eu sou do Paraná, mas quando você vai olhar o avô, enfim, onde nasceu o produtor, quando você falar em grão, você vai falar no gaúcho. Aí o sul do Brasil, mas especialmente o gaúcho. Quando você vai falar em pecuária, você começa a falar com o paulista, você começa a falar com o mineiro e assim sucessivamente. Então a gente também atraído por isso, já há 37 anos, agora dia 5 de setembro vai fazer que eu cheguei em Sinop, mas dei uma passagem pelo Paraná, onde fiquei 7 anos, saí em 79 do Rio Grande do Sul, 86 eu vim para Mato Grosso e vai completar 37 anos. Isso também estava no sangue da gente, vendo aquilo, vendo a pujança já que se mostrava de Mato Grosso naquela época. E a pujança que é hoje, você veja que estamos aí colhendo nessa safra, encerrando a colheita de milho no Mato Grosso, agora também algodão, mas só milho e algodão devemos chegar aí a 96 milhões de toneladas de soja e de milho. Você veja que foram 30% da soja brasileira colhida, foi colhida dentro do estado do Mato Grosso, e o milho praticamente dizer hoje de segunda safra, quase que metade da produção brasileira, hoje 48, 49% foi produzido dentro do estado do Mato Grosso do milho na segunda safra. Coisa aqui que tem mais dificuldade, né, por conta de período chuvoso, Mato Grosso tem isso. E também uma safra recorde de algodão, chegar a milhões de toneladas lá também do próprio algodão. Então temos aí esse clima bastante abundante, o solo também, e isso foi que atraiu a gente e milhares de outros produtores. Como Falavinha também tem a sua origem no próprio Rio Grande do Sul, né? E com a maioria, acho que está plantando aqui, produzindo a soja aqui, o milho, enfim, o grão propriamente dito tem uma origem aí do sul do Brasil, especialmente do Rio Grande do Sul. Os mais velhos, os que têm a cabeça branca igual a nós, né? Com certeza a grande maioria nasceu dentro do Rio Grande do Sul. Certo. Seu Geraldo, aqui em Roraima, né, a soja vem a cada ano, né, crescendo a produção. Como o senhor vê a produção da soja aqui em Roraima daqui uns 10 anos? Nós estamos conseguindo ampliar a lavoura no estado em torno de 20% a 30% de incremento de novas áreas todo ano. Quanto mais vai se crescendo, menor vai ser essa porcentagem, mas nós acreditamos que nós temos área, temos a capacidade de produzir
temos um clima que favorece e chegaremos aí nos próximos anos aos 500 mil hectares e quiçá, em 10 anos, no 1 milhão de hectares, entre soja e milho. É o objetivo que os produtores e a ProSoja têm aqui no estado de Roraima. Vai dar muito trabalho, vai ter dificuldades, mas as dificuldades serão vencidas. Nós temos o apoio do nosso governador, que nos auxiliou muito, e os produtores que vêm para cá, eles se sentem bem, a cidade é muito boa e todo ano está crescendo a produção. Esse ano mesmo nós vamos produzir em torno de 400 mil toneladas. É um volume expressivo, num estado que há 10 anos atrás produzia muito pouco. Isso representa um avanço na economia do estado. Esse produto será exportado e gera divisas para o estado e para o Brasil. Certo. E a gente vê aí, né, na imprensa, no noticiário, que a produção da soja tem contribuído aí para o aumento do PIB aqui do estado também, né? Então, qual a expectativa em relação a esse ano, em relação à quantidade de hectare de produção? Como eu falei, nós estamos incrementando este ano 20% a mais de área. Bem, 1 hectare de soja, nos preços que estão hoje, você colhendo 60 sacos, você tem um rendimento de R$8 mil por hectare. Multiplicado isso por 120 mil hectares, veja bem quanto que isso representa para a economia do estado. Então, isso que é o volume que se traz. Mas além da produção e do valor da produção, nós geramos emprego, a economia toda se movimenta, são os postos de combustíveis, as oficinas, as revendas de máquina, o mecânico, os mercados, isso tudo gera na economia um volume muito grande e isso que a soja tem essa capacidade de fazer. Então aqui em Roraima já está mudando, a gente vê que a matriz econômica do estado, ela vem se transformando no decorrer desses anos que a soja está crescendo e com certeza nos próximos anos vai mudar mais ainda. E a soja já trouxe para cá uma indústria de esmagamento de soja que também cria emprego e faz gerar mais economia ainda. Certo. E, seu Antônio, em relação ao Brasil, é um grande produtor e exportador também, né? E tem aí uma parcela significativa, né, no fornecimento para vários países. Como é que está a situação do Brasil hoje em relação à exportação da soja? Eu quero dar uma incrementada aqui mais da fala, claro. Do Fala Vinha antes também, ele está sendo bastante modesto aqui, mas ele foi um grande empreendedor aqui, veio, fez investimentos altos e essa indústria que ele mencionou foi a família deles, enfim, que montaram aqui. Então, às vezes, a pessoa, e a gente se dá com falta de conhecimento, acha que o emprego que a gente gera é só aquele emprego lá direto, lá no campo. A verdade é que tudo que se produz, que vai para o campo, se produz na cidade. Tudo. A indústria de máquinas está instalada onde? Defensivo, de fertilizante, tudo é produzido aqui. Inclusive a semente que é feita lá no campo, quando você colhe, ela vai industrializa ela, transforma ela na cidade. Então todo o emprego gera lá. E tudo que é produzido no campo, ele volta para a cidade para ele ir lá para o supermercado, ou seja, vai lá, indústria esmagadora, seja soja, seja milho, fábrica de rações, tudo é feito na cidade. Então, esse emprego gerado dentro da cidade, direto, como ele falou aqui, o torneiro mecânico vem aqui para consertar a autopeça, vem aqui para você vender para a autopeça para quem? Então, você vê que o giro direto do emprego, que não está lá direto, lá no campo, dentro da fazenda, se eu falar vinha ou da minha, ele é gerado por esse fato da a cultura ter chegado e ter vindo. E tem que vir, não adianta nada, é muita máquina que a gente usa e precisa desses mecânicos. Hoje, a nível de Brasil, a soja, o Brasil é o maior produtor de soja, chegamos num recorde aí, tivemos uma safra boa, por mais que ainda tivemos problema novamente no Rio Grande do Sul, praticamente lá com 50% de quebra da safra por falta de umidade, coisa que já é o terceiro ano que o Rio Grande do Sul sofre. Na safra do ano passado, inclusive foi todo o sul do Brasil, pegando parte de Mato Grosso do Sul, foi uma quebra maior, mas chegamos aí num recorde aí em torno de 156 milhões, 155 milhões, quando a ABE diverge um pouco os números do IBGE. O maior produtor de soja hoje do Brasil, não tem mais o que dizer. Estados Unidos era o maior produtor, hoje não, já vem vários anos que a gente superou. Então os Estados Unidos também, ele dá uma atenção maior para milho. É um grande produtor de milho, o maior produtor de milho hoje do mundo. O Brasil se enquadra hoje como produtor de grãos a nível mundial, como o quarto maior produtor.
Primeiro os Estados Unidos, depois vem a China, aí vem a Índia e terceiro vem o Brasil. Mas o Brasil já chegando, como é que fala, ali na rabeira da Índia. E veja você que a Índia hoje está sendo considerado o país mais populoso, ultrapassou a China, com 1,5 bilhão de habitantes. Então, o excedente, graças a Deus, que é produzido no Brasil, coisa que até próximo aí dos anos 80 a gente era importador de alimentos. Hoje somos o grande exportador, inclusive ultrapassamos na exportação de grãos os próprios Estados Unidos, acho que foi agora, julho, início de agosto, em volume, em números, entre soja, milho, enfim, na somatória de tudo. Temos aí em torno de 156 milhões de toneladas nesse ano, em torno de 44 milhões de hectares plantados a nível de Brasil. Você veja que isso representa aí em torno de 8% do nosso território. É muito pouco. Temos países europeus hoje, o caso específico da Dinamarca usa 75% mais ou menos do território dela na produção de alimentos. Na Europa, onde você conseguiu colocar o alimento, colocar a produção, está sendo feito 50%, 60%, 40%. E nós temos aqui hoje, para a produção agrícola no país, em torno de 8% só do território nacional utilizado para toda a produção que a gente faz de grão. Então, essa é a importância. Mas como a gente fala em destaque financeiro também, bate todos os recordes, emprego hoje também, 1/3 quase, o emprego nacional está ligado direto com o agronegócio, do modo geral, você pegando na indústria, na agroindústria, enfim, toda ela. Agora, eu sempre dou um destaque maior, porque a segurança alimentar está baseada nisso. Porque tudo que isso é feito no campo nada mais é do que produzir o alimento, aquele que vai à nossa mesa. Que às vezes a dona de casa, principalmente urbana, ela não vê o grão de soja lá na mesa dela. Como você vê o grão de feijão, como você vê o grão de arroz, você vê várias coisas. Quanto também você não vê o grão de trigo, mas você vê o pão, sabe ver do trigo. Agora, quando ela vai se alimentar, se pegar qualquer uma das proteínas animais, você pode ter certeza que lá dentro está a soja, lá dentro está o milho, na confecção das rações, que a proteína vegetal automaticamente é transformada em proteína animal. Aí aquela carne que você está deliciosa lá no prato tem soja. Aí também, quando ela for fritar, fazer uma fritura, tempero, a grande maioria usa o óleo de soja, tá aí lá dentro daquele frasco, assim por diante, e o biodiesel. Então, se a gente vai olhar, são centenas de itens que é utilizado, algum subproduto da soja, os próprios cosméticos que é usado, os próprios materiais de limpeza. Se você vai olhar, está lá o óleo de soja que vai sendo derivado. E o biocombustível hoje que está aí dizer que é renovável todo ano. Então, por isso da importância da cultura nesse sentido. Porque muitas vezes a gente ouve falar, mas eu não como soja. Também não como o grão de soja direto. Por mais que tenha aí descendência de japoneses, gosta de fazer o tofu, outras comidas que compram o grão lá no supermercado, mas transforma dentro da casa. Mas a gente é utilizado em praticamente tudo que a gente possa imaginar, tem algum subproduto de soja lá dentro. Certo. Eu só falou em relação às dificuldades que o Rio Grande do Sul teve, né? E aí a gente para e pensa, né? Que o agricultor, ele não basta só preparar o solo, né? Ele também tem que contar ali com a ajuda, né? Do clima. E aí eu pergunto, quais os principais desafios em relação à produção? São muitos os desafios que a gente tem, porque o nosso teto, a gente costuma dizer que é o céu. Então, às vezes, o cidadão está lá na mídia, nós estamos lá falando, choveu demais, é muita chuva, isso faz perder produção. Falta umidade, faz perder produção. Então, todo o excesso, ele atrapalha, porque a nossa indústria é céu aberto. Não teria que ter uma umidade adequada, mesma coisa que a região, às vezes quando chove muito, também porque lixivia o fertilizante, ele acaba não utilizando, que é a finalidade que é da cultura, vai te produzir menos, traz mais doenças, mas a falta dela também até acho que é mais grave do que o excesso da chuva. O Rio Grande do Sul tem atravessado aí 3 anos muito ruim de produção, mas na contramão o Nordeste brasileiro, que a gente não imaginava que podia produzir o quanto está produzindo, com 3 safras assim espetaculares. Você vê o Piauí, o Agreste, dá lá o Sertão, o Nordeste não produz nada. Não é verdade. Hoje o Piauí tem aí 900 mil hectares de soja plantado, tem uns 300 mil hectares de milho plantado, então 1 milhão e pouco. O Maranhão, idem, até mais área até no Maranhão, e a Bahia que vem se destacando. Então tem as regiões que tem um índice pluviométrico um pouco melhor, então ali está instalado. E você vê a melhora significativa desses municípios paupérrimos, quanto melhor o IDH.
E posso dizer, dar os parabéns aqui para a capital de Boa Vista, pelo que a gente andou. Em termos de você olhar a capital limpa, ajeitada, cuidada, essas ruas bem delineadas, posso dizer que acho que é a melhor capital que existe no norte do país, com certeza. A gente conhece um pouquinho de Belém, conhece um pouquinho de Manaus, já tive também lá em Macapá, tive em Palmas agora, também está bonita a cidade, em Tocantins. O outro final de semana passada estava comemorando 10 anos da ProSoja Tocantins, a gente foi lá também para prestigiar, fizeram um grande evento lá para os produtores rurais. Também está uma cidade bem adequadinha, mais ou menos o padrão aqui de Boa Vista. Então está de parabéns também, a gente ouve e vê esse crescimento. É uma das oportunidades que tem hoje dessas áreas de expansão. Aqui em Boa Vista, aqui em Roraima, hoje é uma delas que oferece ao produtor, que no entanto está recebendo todo momento produtores do sul do Brasil, fazendo as suas expansões, família. Nós éramos 6 irmãos, o que você ia fazer numa pequena área no Rio Grande do Sul? 5 foi para a cidade, mas eu fiquei no campo, por isso eu vim para Mato Grosso e vai sempre expandindo, né? Certo. Seu Geraldo, e aqui em Roraima, né? Quais são as principais dificuldades, os principais desafios? O que é que precisa melhorar para que o produtor, o agricultor, tenha aí condições de dar, né, segmento à sua produção? Os problemas são parecidos em todo o país, mas nós temos alguns específicos que nos afetam mais. Há anos atrás nós tínhamos problema de variedade de semente que não se tinha aqui a variedade certa para se adaptar. Hoje já se traz as sementes produzidas lá no hemisfério sul e se planta aqui bem adaptadas que produzem bem. Problema resolvido. O solo. Nosso solo é pobre, é solo arenoso. Nós temos que trabalhar ele para que ele venha a produzir bem. Isso não se faz em 2 anos. Um solo, para preparar bem, leva em torno de 10 anos para ele ter uma boa produtividade e vencer os veranicos, que sempre vai ter um veranico. Um solo com profundidade, bem preparado, que tem um perfil, vai produzir bem mesmo com o veranico. Além disso, tem o problema da logística, que é um problema no Brasil todo, mas para nós é muito mais sério, porque nós só temos uma via de ligação, a BR-174, que nos leva a Manaus. Então, essa estrada não está em boas condições, e isso é uma grande dificuldade para nós produtores, porque nem agora, nós estamos colhendo, nós não temos armazenagem para guardar as 400 mil toneladas, precisamos levar isso embora agora, imediatamente, senão não tem onde pôr. E com a estrada em dificuldade, um caminhão vai demorar um dia a mais para fazer a viagem de ir e voltar. Então precisa mais caminhões e isso aumenta o custo. E nós vamos ter dificuldade onde pôr a nossa soja. Então esse é um problema muito sério. Como nós estamos crescendo, precisamos crescer muito, demanda investimento, demanda às agências bancárias que tenham recursos para que se possa aumentar, investir com máquinas, com calcário, com preparo de solo. E tem sido difícil aqui, é burocrático, as terras não oferecem a garantia suficiente e é uma dificuldade para se obter custeio e financiamento aqui no nosso estado. Sem ter isso, vai demorar mais para se crescer. Nós temos alguns objetivos, que não é problema, mas são objetivos, que é a nossa ligação com Georgetown, na Guiana. Isso é muito importante para nós, porque nós vamos encurtar a distância para chegar no porto e vai beneficiar muito o nosso estado. Acreditamos que está andando esse projeto e dentro dos próximos anos, 4 a 5 anos, provavelmente teremos essa estrada asfaltada, com as pontes construídas, e aí isso vai trazer um novo rumo para o nosso estado em termos de produção e logística. E outros problemas existem também, mas esses são os principais que nos afetam. E o Galvão citou bem aquilo que... O Galvão é um grande conhecedor no Brasil, então não deixa muito espaço. Ele tem esse conhecimento grande, porque ele sempre militou nisso. E como está na presidência da ProSoja Brasil, ele tem esse conhecimento amplo de tudo o que acontece dentro da questão da torjicultura no Brasil. O senhor falou aí dos objetivos, né, que vocês têm em relação a essa infraestrutura, né, que está precisando. Além disso, tem alguma coisa, algum sonho pessoal seu que o senhor tenha em relação à produção da soja aqui no estado? O nosso objetivo, o sonho é nós chegarmos a ser um produtor de expressão no Brasil.
O Galvão falou agora que o Piauí já está plantando quase 1 milhão de hectares. Então, nós estamos plantando 120. Veja bem, o Piauí está no Nordeste. Nós estamos aqui numa região que não é uma região, não tem seca aqui. Então, o objetivo é esse, o grande objetivo, o sonho é nós ultrapassarmos os 500 mil hectares. Aí, nesse momento, estaremos não satisfeitos, mas com um trabalho, um objetivo cumprido. E se nós chegarmos até aí, vamos chegar, tranquilamente, nos 10 anos, chegaremos a 1 milhão de hectares. Sim, vamos torcer para isso. E em relação ao Brasil, né, de um modo geral, teria algum sonho que o senhor pensa assim, que tem para realizar em relação à produção da soja? Só reforçando o que o Flavinha colocou aqui, na realidade, essa que se almeja. Por quê? Porque a soja, a agricultura, de um modo geral, ela traz a melhoria de padrão de vida da sociedade de um modo geral. Isso a gente já testou, já viu, já enxergou. Essas cidades que surgiram com o agronegócio, o Mato Grosso, é um exemplo. E como eu estava falando, primeiro, nós fomos em Sebastião Leal, Uruçuí, ano passado, fazer o lançamento da colheita, porque todo ano a gente lança o plantio, vai ser agora em setembro no Mato Grosso, ano que vem vai ser feito no Rio Grande do Sul o início da colheita. Como estão fazendo aqui o comemorativo agora no dia 19, sábado que vem, aqui na Fazenda Seu Arno, também a gente faz a nível de Brasília esse mesmo lançamento. Dizer, então é logicamente que hoje o país, o que ele pede, o que a gente espera de você chegar. Nós temos território para isso, como aqui o Flavinha falou, tem tranquilamente, aqui o Roraima tem aí capacidade de utilizar 1 milhão de hectares para fazer agricultura, sem dúvida nenhuma, tem sol, tem clima, tem tudo isso. O Brasil também tem uma capacidade hoje de ser o maior produtor mundial de alimentos. Porque os Estados Unidos, que é o maior, ele saturou a área que eles tinham aproveitável lá para fazer agricultura, eles estão fazendo, e faz muito tempo. E nós aqui, como falei, estamos usando 8% mais ou menos do nosso território. Você veja aí que é muito pouca área proporcional ao tamanho de um país. Então nós temos tudo sim aí, área, terreno, temos clima, temos tudo para a gente ser o maior produtor mundial de alimentos de um modo geral, de grãos. Não só de soja, mas do próprio milho, o próprio arroz e outras tantas culturas, o próprio trigo. São certos incentivos que faltam. Mas o grande desafio é esse que o Flavinha colocou e que você perguntou para ele. É a infraestrutura. A parte que toca ao produtor dentro da própria propriedade, a armazenagem seria o ideal. Os Estados Unidos hoje têm 60% da armazenagem deles estão dentro das propriedades. O Brasil só tem 15% do que existe. Além deles terem 1,2 a 1,3 a capacidade de armazenagem da produção deles. E nós aqui mal temos 60% no país. 195 milhões, mais ou menos, de capacidade armazenária no país, e estamos aí chegando, agora estava vendo novos números aí da Conab, já está falando em 320 milhões, começou com 310, 312, 315, falou em 318, hoje havia um número ultrapassando a previsão de 320 milhões, então você vê que o déficit armazenário, e aonde que ele é maior? É justamente nos estados de expansão. Se não tiver aí algum modelo de financiamento, alguma coisa para você fazer de longo prazo, para fazer armazém livre de propriedade, isso custa caro. E o desafio depois é tirar essas safras daqui. Aí vem a situação de vocês, aqui vocês têm uma saída aqui, tem que ver como é que faz, que é um outro país, que é Jorge Tal, aqui próximo também, para você sair. A Guiana, do modo geral, descendo aqui também, são praticamente 850 quilômetros, mais ou menos, até Manaus, né? Então tem, aí está lá o rio, pode sair por balsa, mas também a rodovia aí tem dificuldade de manutenção nela. Então isso tudo vem atrapalhar, que poderia ser ter um crescimento mais rápido. E o Brasil, o grande desafio é você ter nessas áreas, principalmente de expansão, elas não estão mais no sul do Brasil, com certeza. O sudeste também muito pouco para ela aumentar. Então ela está no centro-oeste, ela está no norte do Brasil e no nordeste do Brasil. O nordeste pode dobrar, hoje pelas áreas que já tem analisada a capacidade de produção. Aqui vocês veem, aqui vocês podem aumentar tranquilamente 10 vezes pelo que está produzindo hoje. Exatamente. Mato Grosso tem condições de dobrar hoje a produção dele tranquilamente também pela área que tem hoje, só em áreas de pecuária. Plantamos aí 12 milhões e pouco, mas o Mato Grosso tem essa vantagem, como Goiás tem, praticamente quase todo o Brasil tem. Aqui tem as exceções dos anos que chove bem, você consegue até fazer as 2 safras, mas não tem aquela garantia. Mas o Brasil, no modo geral, consegue fazer 2 safras. Mato Grosso é o exemplo de tudo. Como te falei, 46 milhões praticamente de tonelada de soja, 51 para 52 milhões de tonelada de milho,
agora está encerrando a safra, algodão explodindo, a boa safra Goiás, boa safra Mato Grosso do Sul, o Paraná também está colhendo bem esse ano essa safra. Então, logicamente que o que tentam fazer e se utilizam, principalmente da questão ambiental do Brasil, é porque nós temos território para ser o maior produtor de alimentos. Agora, eu não entendo que nós estamos falando em comida. O mundo demanda, tem gente passando fome. Está aí a FAO, a ONU falando que vamos chegar aí a 10 bilhões de pessoas, 9,5 em 2050. Precisa aumentar 40% dessa produção. E tentam nos atrapalhar de toda forma. Você tem alguém que tem um exemplo de preservação e principalmente se tiver região, é a região norte do país. Hoje o Pará, hoje o estado do Amazonas, o Amapá, aqui Roraima, tem 95%, 96% pelos números preservados. Então por que tanta arrogância do mundo em querer vir para cima do país? De modo geral, hoje Mato Grosso tem 2/3 preservado. A nível de Brasil são 2/3. Então, se existe preservação, se existe alguém que sequestra carbono, no modelo de agricultura que a gente faz, é o país. Tudo que pode servir de exemplo, nós damos aqui. Agora, temos que fazer esse enfrentamento, por causa da economia. Ele sabe que temos capacidade de ser o maior produtor do mundo. 2 safras por ano, o hemisfério norte aqui, vocês conseguem fazer um pouco. Não tem garantia ainda de fazer, você veja o hemisfério norte é mais problemático nisso. Estados Unidos, Europa, Rússia, todos esses países que são grandes produtores, mas 1 safra por ano só. E essa dádiva que nós temos aqui, temos dentro do Brasil dizer de fazer as 2 safras. Então a gente tem essa meta, mas eles tentam nos atrapalhar de toda forma e nos atrasar. Agora o desafio é a infraestrutura, parte governamental muito devagar, são as rodovias ou ferrovias, as próprias hidrovias, com certeza, e a questão estrutural da própria propriedade de armazenagem, que um amigo aí muito famoso, aí, você deve ter ouvido falar, o Tejão, ele faz muito programa dentro de São Paulo, ele tem dado muita palestra, que ele falou, vocês estão igual ao banco, que quando constrói o banco e não faz o cofre para guardar dinheiro, vocês estão produzindo alimento e vocês não têm um armazém aonde colocar, e é um exemplo prático disso, porque todo o nosso investimento está naquele produto. Infelizmente, a gente está apanhando muito nisso, então tem que ter um programa mais sério de governo para que isso venha a acontecer. E sempre volto a destacar, a parte econômica do nosso setor é extremamente importante, o PIB nosso hoje é importante, mas o mais importante de tudo que é alimento que está sendo produzido, é a segurança alimentar que o mundo tanto demanda, que nós temos que pensar mais. Então, seu Geraldo, reforçando então o convite, né, para a abertura oficial da colheita da soja, queria que o senhor fizesse aí o convite, né, para as pessoas poderem prestigiar esse evento. Nós estamos esperando que as pessoas, a população, compareça na sexta-feira, na abertura do evento, no auditório da Catedral, para assistir à abertura oficial e a palestra do Dr. Evaristo Miranda, uma pessoa com amplo conhecimento no meio ambiente, na floresta, nos trabalhos de satélite, onde ele vai colocar com certeza a preservação que nós temos na Amazônia e no Brasil. Ele já faz esse trabalho para o mundo todo e é uma pessoa que poderá trazer para nós uma visão melhor, principalmente para o pessoal que mora na cidade, que às vezes não sabe como funciona isso. Vê alguns comentários que nós, produtores, somos destruidores. Não, nós não destruímos. Aquilo que o Galvão falou, nós somos produtores de alimentos. E para produzir alimento, a demanda que o mundo pede, a gente precisa aumentar a produção. Então o doutor Evaristo vai mostrar como que isso acontece, os números que tem realmente, o Brasil tem em preservação. Isso é uma coisa fantástica. Nós estamos quase o maior produtor do mundo e ocupamos, como o Galvão falou, só 8% da nossa área. Então nós convidamos a todos que se façam presentes na abertura, na sexta-feira, para tomar esse conhecimento, e no sábado, lá na fazenda do Sr. Armin, para... Às 19 horas, né? Na sexta-feira será às 19 horas. E no sábado é o dia todo na fazenda, onde vamos fazer a colheita, e também lá terá uma palestra com a doutora Paula para as mulheres. E vai ter música, vai ter churrasco, para nós. Para ter o povão todo que puder ir para lá, nós vamos receber. Então, vamos lá, né? Conferir o churrasco, participar, prestigiar. Eu gostaria muito de agradecer a presença dos senhores aqui no nosso programa e estamos aí sempre à disposição quando quiserem, né, estar aqui novamente conosco para falar sobre o agronegócio.
Nós agradecemos a oportunidade que você nos deu. Eu quero agradecer ao Galvão pela visita que está fazendo em nosso estado e para o conhecimento que ele está nos deixando daquilo que acontece no Brasil em termos de agricultura de soja. A gente agradece a oportunidade, sim, com certeza, né? E principalmente um podcast que fala e relata o que é o agro a nível aqui de Roraima e com certeza a nível de Brasil. Que o agro nada mais é que a produção de alimentos. Obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos e o nosso podcast fica por aqui. Lembrando que todos os programas estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Até a próxima!